Olá, estamos chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. E no BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com Rodrigo Cagalli, que é diretor financeiro e de RI da Mitre, incorporadora e construtora com mais de 50 anos de experiência no mercado, que encerrou o segundo trimestre de 2021 com mais de 188 milhões de reais em vendas líquidas. O valor representa um aumento de 442,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. E isso ajuda a justificar a melhora da média do índice de nível de atividade para o setor no segundo trimestre de 2021, que foi o melhor para o período desde 2012. A demanda consistente por imóvel, as baixas taxas de juros, o incremento do crédito imobiliário, o novo significado da casa própria para as famílias com a pandemia do coronavírus e a melhora também nas expectativas para a economia são apenas alguns dos fatores que ajudam a explicar esse resultado. Desagregando o indicador do nível de atividade da construção por segmentos, a gente consegue observar que o maior ritmo está na construção de edifícios, enquanto as obras de infraestrutura e os serviços especializados, apesar do incremento observado nos últimos meses, ainda estão em patamares de queda, o que acaba favorecendo empresas como a Mitre. Roda o VT. A Mitre começou a ser negociada na Bolsa em 2020, mas a família Mitre tem mais de 50 anos de experiência no mercado de incorporação e construção civil. A companhia atua em todas as regiões de São Paulo, com foco naquelas com maior potencial de crescimento, alta demanda e menor competição. Os produtos são focados em duas linhas distintas: a Raízes para um público de média renda e a House Mitre para clientes de média alta renda, e os projetos são customizados para cada região. A partir da entrada de Fabrício Mitre como CEO em 2008, a companhia elevou seu nível de governança corporativa e adotou novas estratégias para entrar em um ciclo de crescimento que se mantém até hoje. Até 2013, a empresa otimizou a estrutura de capital com parcerias-chave. Pouco tempo depois, criou uma plataforma de vendas interna, a Mitre Vendas, e criou um portal para os clientes. A companhia tem a cultura organizacional voltada para resultados, e o lucro da Mitre no segundo trimestre deste ano dobrou em relação ao do ano passado, somando 21 bilhões de reais. É isso aí, a gente também vai falar de mais resultados dessa temporada de balanços hoje com Alex André trazendo os números de Petrobras, Banco do Brasil e TOTS. Mas agora, para poder a gente entender melhor esses números do segundo trimestre da Mitre, saber mais sobre os próximos passos da companhia também, vamos conversar ao vivo com o Rodrigo, que é diretor financeiro de RI da companhia, que já está aqui comigo. Seja muito bem-vindo novamente aqui ao BMC Business, Rodrigo. Obrigado, Débora, tudo bom? Obrigado pelo convite novamente, será um prazer aí passar um tempinho com vocês. Maravilha, então vamos lá para o nosso bate-papo. Bom, Rodrigo, antes da gente começar, só para quem ainda, porventura não conhece a companhia, vamos falar um pouquinho só sobre a Mitre, qual que é o nicho de mercado de vocês, o público-alvo, o modelo de negócio da companhia, Vocês têm aí uma divisão de linhas de negócios, que é a House e a Raízes, então explica um pouquinho para a gente, só para o pessoal que ainda não conhece já ficar por dentro. Bom, vamos lá. A Mitre é uma incorporadora e construtora focada no mercado paulista. A gente é focado no mercado aqui da cidade de São Paulo, capital. O nosso foco é média e média alta renda, voltada para o consumidor final. Então, esse é o nosso público target. Então, apartamentos aí que vão dos seus 60 metros até 130, 140, voltado para o consumidor final, ou seja, famílias de fato. Então, o target da companhia é esse. Perfeito. Bom, não dá para começar também de outra forma que não seja falando dos resultados aí desse segundo trimestre da Mitre, Vocês conseguiram aí uma expansão, na margem desse período, mesmo com o impacto da inflação. Na sua opinião, o que favoreceu esse resultado? Essa é uma excelente pergunta. Assim, bate-pronto, de maneira objetiva, foi repasse de preço, A gente conseguiu, de fato, todos os produtos que a gente lançou, neste último ano, a gente lançou 1,3 bi nestes últimos 12 meses e, sem exceção, a gente conseguiu vender todos os produtos mais caros do que era
a expectativa inicial. Então, essa é a principal razão, mas eu também entendo aqui, para a gente é muito claro que só foi possível isso por conta de uma estratégia muito bem adotada pela companhia de diferenciação dos produtos, né? Então, como a gente procura, de fato, fazer um produto de excelência, muito bem localizado, enfim, com arquitetura, design sofisticados, isso daí nos permite também conseguir repassar o preço, o que foi importante nesse período, né? Não tenha dúvida, esse período de inflação bastante alta na construção civil, então foi importante e a gente conseguiu recompor a margem. E outro ponto também que contribuiu, como a gente consegue ter uma velocidade de vendas interessante, né? A gente teve nos últimos 12 meses 63% de velocidade de vendas, a nossa carteira ela fica indexada à inflação, ao INCC. Então, isso daí também ajuda nesse momento de inflação alta, como a nossa carteira está indexada, a gente acaba tendo um hedge já natural entre carteira versus custo de obra. Então, também o que nos ajuda na manutenção da margem. Então, esses fatores combinados são os principais para a gente conseguir ter entregue uma margem bastante saudável nesse segundo tri. Bom, Rodrigo, da última vez que a gente falou, e como você lembrou aqui agora, né, vocês tinham aí um guidance de lançamento, né, entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de reais, né, e vocês conseguiram bater essa meta, mas agora vocês têm, de um lado, essa concentração de lançamentos, né, desse período, do outro também a competitividade do mercado, que a gente não pode deixar de lado, né? Como que ficam as expectativas de vendas da Mitre, considerando que os volumes de estoque continuam aqui, crescendo aqui na cidade de São Paulo? Tá, só para fazer um parênteses, na verdade, nos últimos 12 meses, então a gente está pegando do ano passado, né, final metade do ano passado para cá, a gente lançou 1,3 bi, mas o nosso guidance de 1,52 é para este ano, tá? Então a gente ainda está em cumprimento dele e a gente está bastante confortável em atingir o nosso guidance. Em relação à concorrência, ao volume, de fato, o segundo semestre, aqui pelo menos na cidade de São Paulo, promete ser um segundo semestre bastante forte em termos de lançamento, muita gente colocando mercadoria na rua. Então, naturalmente, a concorrência ela vai ficar um pouco mais forte. Mas a nossa estratégia, assim, o que a gente controla aqui, né, Débora? A gente brinca que a gente não controla a macroeconomia, mas a gente controla o produto que a gente faz. Então, a gente foca muito em fazer um produto diferente, um produto que de fato muda o bairro, em ser o melhor produto de cada bairro. Parece clichê, obviamente, essa frase, mas eu acho que os números mostram isso, né? A velocidade de vendas dos produtos Mitre demonstram que, de fato, os clientes optam pelos nossos empreendimentos em primeiro lugar. Então, é isso que a gente continua fazendo, desenvolvendo produtos de excelência, que é isso que vai fazer com que o cliente nos escolha. Então, a única maneira de fato, brigar um pouco a concorrência nesse aspecto. Preço não é algo que a gente entra na briga, até porque está num momento bastante difícil de inflação e também nunca foi. Então, a única coisa que a gente pode fazer é desenvolver produtos. Então, essa é a nossa estratégia e a gente está bastante confiante. Em relação ao estoque, só para terminar aqui a resposta, mas o produto de média e média alta renda na cidade de São Paulo, o estoque, né, quando a gente analisa dados públicos do Secov, a gente vê que o estoque está super bem controlado na cidade de São Paulo, na verdade, né? A gente passou de 2016 a 2019 um período muito ruim de crise econômica, né? O país e o mercado imobiliário de São Paulo sofreu muito. E de 19 em diante, o que se lançou muito foram os apartamentos mais compactos. Então, os apartamentos aí, que é onde a Mitre atua, que é o de média e média alta renda, lá dos seus 60, seus 130, 140 metros, esse tipo de mercadoria, ele teve pouca oferta neste período. Então, hoje na cidade de São Paulo, se as empresas que lançam média e média alta renda não lançarem mais nada, de 6 a 8 meses, esse estoque atual ele é consumido pelo atual nível de comercialização. O que significa que a gente não tem muita oferta, muito pelo contrário. Então, muito embora o mercado esteja mostrando que vai lançar muito nesse segundo semestre, ainda assim está numa situação super confortável em relação à oferta e demanda. Então, ainda mais por este outro aspecto também que a gente fica bastante confortável nesse segundo semestre e otimista.
Uhum. Bom, pensando no terceiro trimestre, né, você falou que está aí executando esse guidance de 1,5 bi, né, 2 bi, o que especificamente está planejado aí de lançamento para esse terceiro trimestre aí? O que esses lançamentos também pode gerar aí de VGV potencial, né, para a companhia? Bom, a gente nesse segundo semestre como um todo, então a gente tem aí de 1,2 a 1,5, 1,6 bi para lançar, para fechar o nosso guidance, né, do mínimo até o máximo. O terceiro trimestre, assim, a gente hoje tem atualmente 3 stands abertos, né, que totalizam aí algo em torno de 450 milhões de VGV em potencial. Esses produtos a gente deve lançar ao longo das próximas semanas. Obviamente que eu não posso aqui cravar que vai ser dentro do terceiro tri ou não, muitas vezes escorrega uma semana para cá, para lá, mas a gente já tem 3 produtos, então, em fase bastante adiantada com esses stands abertos, e os outros produtos também, assim, estão em fase finais de aprovação, ou em fase já de construção de stand, enfim, então, está super bem encaminhado para que, de fato, a gente entregue esse guidance, tá? Mas, obviamente, que pode variar de um tri para o outro, porque escorrega um pouquinho o produto para lá ou para cá, mas tá tudo dentro do planejado. Uhum, perfeito. Bom, o foco da Mitre é no mercado paulista, né? Há algum plano de expansão agora para outras regiões? Por que não usar essa expertise que vocês já têm aqui nesse mercado para poder atuar em outros lugares? Essa é uma excelente pergunta e que a gente recebe bastante aqui também dos nossos investidores, né? A gente entende que o nosso mercado de incorporação / construção, ele não é um mercado escalável, né? E a gente entende que, na verdade, é o contrário, ele é um mercado que o crescimento não gera esse ganho de escala. E a gente também tem muito um conceito aqui dentro de ser uma empresa de dono, né? De ter muito a visão do dono no dia a dia. Então, quando você começa a expandir para outras regiões geográficas, você começa a perder um pouco dessa sensibilidade do dono, né? A gente aqui, o mercado imobiliário, ele acontece muito, por exemplo, aos finais de semana, né? Que são onde as pessoas, de fato, vão até os estandes para visitar, comprar os apartamentos e etc. Então, é muito comum aqui você ver os diretores da companhia, os sócios da Mitre, indo aos finais de semana nos estandes, visitando, vendo se o atendimento está sendo feito do jeito que deveria ser, né? Se o padrão do stand está no padrão que a Mitre gosta que esteja, enfim. E quando você expande, por exemplo, geograficamente, você não consegue fazer isso. Inevitavelmente, um outro vai acabar perdendo qualidade. Da mesma maneira, na parte de obras, né? Hoje, nosso escritório fica aqui na Alameda Santos, na região da Paulista. Então, a gente está a 40, 50 minutos de qualquer canteiro nosso de obra. Então, qualquer problema que tenha, qualquer intervenção que tenha que ser feita, a gente, no máximo 40, 50 minutos, chega a um canteiro. Se eu tenho, por exemplo, uma obra no Nordeste ou em outro estado, ou mesmo no interior de São Paulo, eu não consigo ter essa agilidade, essa eficiência. Então, a gente entende que para a gente entregar e continuar entregando com a qualidade que a gente sempre se propôs ao longo da história da Mitre, expandir geograficamente não é a melhor opção. Então, por hora, a gente não tem nenhuma expectativa. Do nosso land bank atual, ele é 100% localizado na cidade de São Paulo. Perfeito. Bom, e como que está a estrutura de despesas da companhia agora em relação ao plano de expansão aí de vocês? Então, Débora, a gente é uma empresa muito, né, que olha muito essa relação de despesa, assim. A gente é um trabalho árduo e diário dentro da companhia, de olhar as despesas. A gente sempre foi uma empresa muito eficiente nesse aspecto, e depois do IPO, nosso discurso sempre continuou que a gente continuaria sendo muito eficiente. A gente gosta de ter uma relação, uma métrica, que eu acho que é a melhor, na verdade, é avaliar a nossa despesa administrativa sobre o VGV lançado. Dado que a gente tem uma particularidade contábil na contabilização das nossas receitas, ela não é uma relação 1 para 1, então, se eu vendo um apartamento de 100 mil, eu não reconheço os 100 mil imediatamente no meu balanço. Então, a gente acaba olhando por VGV. Hoje, a relação
despesa administrativa da Mitre nos últimos 12 meses pelo VGV lançado de igual período, a gente chega numa relação de 5,5%. E quando a gente compara esse indicador com as demais empresas de capital aberto que têm dados públicos, isso nos coloca dentre as mais eficientes, se não a mais eficiente do mercado. E a tendência, a gente tem trabalhado fortemente para, inclusive, entregar este ano um indicador melhor ainda do que esse. Então, 2020 a gente já foi uma empresa super eficiente quando comparada com as demais, né? E nos últimos 12 meses a gente continua. Então, a gente está super satisfeito com a nossa estrutura de despesa. Hoje, a gente está praticamente com o time montado já para a entrega desse guidance de que é 1,5 a 2, e esse é o volume que a gente pretende tocar a companhia daqui em diante, tá? Então, hoje eu diria que a gente já está com a nossa estrutura 98% montada para entregar esse volume este ano e para os demais. Perfeito. Rodrigo, você citou o Land Bank de vocês, né, falando da concentração deles aqui em São Paulo, mas vocês tinham conseguido expandir esses Land Banks justamente com os recursos do IPO, como você falou, né, mas depois de todos esses lançamentos nesse segundo TRI, também existe a expectativa de outros projetos aqui para o terceiro. Como que está o Land Bank agora de vocês? Bom, a gente acabou de divulgar, né, resultado, o nosso Land Bank, então, do segundo TRI, a gente fechou com o Land Bank de 5,8. A gente cresceu ele em relação ao primeiro TRI, que a gente tinha fechado com um Land Bank de 5. A gente cresceu 800 milhões, mesmo lançando 2 produtos no segundo TRI. Então, assim, a gente tem um Land Bank hoje bastante robusto, ele é 100% cidade de São Paulo, voltado para média alta renda. É um Land Bank escolhido assim, a dedo, premium, né? A gente tem um comitê de sócios, então todos os terrenos são aprovados nesse comitê de sócios. A gente está super satisfeito com o nosso Land Bank. Esse volume nos garante, como eu falei que a gente quer rodar a empresa entre 1,5 e 2 bi ano. A gente tem praticamente aí 3 anos e meio aí quase de Land Bank já dentro de casa, o que nos dá conforto para olhar as novas oportunidades de maneira bastante, assim, com bastante calma, com bastante cuidado, para aproveitar as melhores oportunidades. Então, na outra ponta, a concorrência também de Land Bank, a gente tem visto aí, né, uma concorrência mais forte desde o ano passado também. Em alguns momentos essa concorrência cai, mas na média a gente tem visto essa concorrência mais forte, principalmente onde a gente atua com a linha House, que são os bairros de maior infraestrutura e bairros mais bem localizados, então a gente tem visto uma concorrência, mas a gente, dado, como eu falei, esse nosso volume de Land Bank, hoje a gente consegue garimpar as melhores oportunidades do mercado. Rodrigo, você acredita que essa expansão do crédito imobiliário também, essa disputa aí, né, entre grandes bancos por clientes de longo prazo, foi algo que fez muita diferença aí no resultado de vocês e que pode continuar favorecendo nos números da Mitre nesse segundo semestre? Sem dúvida. O crédito imobiliário é um grande driver aqui do mercado, do setor inteiro. A população, né, brasileira em geral, ela não tem a poupança suficiente para pagar um imóvel à vista. Então, a grande parte das pessoas, dos consumidores, de fato, recorrem ao crédito imobiliário. E é uma dívida de longo prazo, enfim. Então, quanto menor o custo, melhor para todo mundo. E outro aspecto interessante, que assim, a pirâmide, né, a nossa pirâmide social, a base da nossa pirâmide social, ela é muito larga, né? Então, quando você tem uma variação no custo do crédito imobiliário, tem um fenômeno que a gente chama de affordability, que na verdade nada mais é do que a quantidade de novas famílias, quantas novas famílias conseguem acessar um novo apartamento, que antigamente ela não acessava. Então, só para exemplificar, quando o crédito imobiliário estava, por exemplo, na casa ali dos seus 11% há 4, 5 anos atrás, uma família para financiar algo em torno de R$500 mil, por exemplo, ela precisava ganhar naquela época algo em torno de 17, 18 mil reais, uma família. Há um tempo atrás, quando o crédito chegou a 6,9, a mesma família precisava ganhar algo em torno de 12 mil.
Então, essa diminuição na necessidade de renda, você acaba incluindo muitas novas famílias no mercado consumidor, o que potencializa muito a venda de todas as incorporadoras, né? Então, por isso que esse é um grande driver do mercado imobiliário. E mesmo agora que a gente tem visto uma pequena subida do custo do crédito imobiliário por conta da Selic que vem aumentando, ainda assim, a gente entende que não é algo que vai afetar estruturalmente esta relação. Por quê? A gente vai para os bancos, né, pelo menos o que os bancos têm divulgado até de maneira pública, o custo da dívida deve ir para algo em torno de 8, 8,5%, que ainda assim vai continuar sendo um patamar muito inferior ao que foi há 4, 5 anos atrás, e mesmo quando a gente compara lá com aquele ciclo de 2009, 10 até 12, 13, que foi o boom do mercado imobiliário, ainda assim vai ser um custo menor do que era naquela época. Então a gente acredita que vai continuar sendo um grande driver do mercado imobiliário, o custo da dívida. E você, Rodrigo, acabou até antecipando aí minha próxima pergunta, que seria justamente essa questão aí do Copom, né, seguir aumentando essa taxa básica de juros aí, né, iria querer saber como que vocês estão enxergando esse nível, esse aumento da curva, se preocuparia você de alguma forma? Isso, inclusive, era um questionamento aqui de um telespectador nosso, do MPK, que ele também perguntava até que ponto vocês iam com tranquilidade esses juros, né, para poder continuar gerando novos empreendimentos, e se a quebra de renda assusta vocês. Acho que é um pouco do que eu falei agora há pouco, né, na pergunta anterior. Não assusta, eu acho que tá super assim. Obviamente que a gente tem. Eu tô falando em cima dos números atuais, dos números que os analistas também projetam, né, para o final do ano em termos de Selic. A gente vê aí um consenso entre 7,25 de Selic para o final do ano. Eu tive uma reunião até semana passada recente com os principais bancos também, num outro evento, e o consenso é que eles também devem gerar em torno, aí, o custo da dívida para a pessoa física, em torno de 8, 8,5%. Então, assim, eu acho que nesses patamares, ficando nesses patamares, não vai afetar, tá? Como eu disse, esses patamares serão os mais baixos da nossa história, excluindo esses últimos 12 meses, que de fato foi um período de exceção. Obviamente que agora, se a inflação do país, aspecto fiscal, então assim, outros aspectos se deteriorarem de tal modo que o Banco Central precisa elevar a Selic além desses 7,25 para patamares mais superiores, aí sim pode ser que o custo da dívida também continue subindo e a gente tem algum tipo de impacto, tá? Mas pelas análises atuais, pelas projeções atuais, a gente está bastante animado e entende que não vai ter não seremos prejudicados nesse aspecto, por quebra de renda, qualquer coisa do gênero. Perfeito. Bom, desde o início da pandemia, um outro ponto que tem preocupado é essa questão da alta no preço dos insumos, né, e o que vem pesando bastante, não só na construção civil, mas também em outros setores. Como que vocês estão lidando com essa questão dos preços aí de matérias-primas? Débora, eu diria que assim, hoje isso é o que mais tira o sono, talvez, de todos os incorporadores e construtores, né? A gente, de fato, teve um aumento de insumo super alto desde o início da pandemia. O mercado, né, acho que o mercado ele surpreendeu, o mercado imobiliário, né, ele surpreendeu de maneira positiva, todo mundo acho que achou durante a pandemia que o mercado ia sofrer, acabou que o mercado teve uma resposta super positiva, mas em contrapartida veio essa inflação também, essa inflação alta. Assim, eu acho que a gente procura adotar algumas estratégias internas, né, então, falando um pouco da nossa cozinha aqui, a gente tenta trabalhar com alguns poucos fornecedores de mais longo prazo, com uma relação mais próxima, enfim, de parceria de fato, para conseguir ter uma negociação mais próxima e de mais longo prazo, e assim garantir mais preço com menos flutuações. A gente vem tendo sucesso nesse tipo de negociação, mas tem outros produtos, por exemplo, que é mais difícil. Então, quando a gente pega um aço, que é uma commodity, a gente tem poucos fornecedores aqui no Brasil,
e aí você fica, de fato, mais exposto à variação desse tipo de material. Aí não tem muito o que fazer. Até por isso que o preço de imóvel, de fato, a gente repassou, e o preço de imóvel, em geral, ele vem subindo na cidade de São Paulo, porque não existe muito outra alternativa, né, para os incorporadores que não seja subir o preço. Se não subir o preço, vai ter que abrir mão de margem. Então, é algo meio natural. Por isso também que os imóveis vêm subindo. Então, a nossa estratégia é um pouco essa, tanto na parte de suprimentos, nessa parte da cadeia, trabalhar de maneira mais próxima junto aos fornecedores, fechando acordos de um pouco mais longo prazo, e quando não possível, aí a gente tem que recorrer, de fato, ao repasse de preço. Não tem muita alternativa, mas a gente vem tendo sucesso, né? A nossa margem do segundo trimestre, ela aumentou em relação à margem do primeiro trimestre. A gente entregou, então, em uma margem superior a 35%, que é uma margem super saudável, mesmo tendo uma velocidade de vendas alta. Então, a gente demonstra que, na verdade, não é que a gente vendeu rápido porque a gente abriu mão de preço. Muito pelo contrário, a gente vendeu rápido, mas ainda assim ganhando margem. Então, um pouco dessa estratégia que a gente vai adotando para compensar o aumento dos insumos. É um verdadeiro jogo de cintura, né, Rodrigo? Aliás, a minha próxima pergunta para você ia ser mais ou menos baseada nisso mesmo, que se fosse preciso ainda, né, já que se trata-se de commodities e coisas que fogem do controle de vocês, se fosse preciso, se teria espaço para mais repasse de preço sem comprometer tanto essa boa geração de margem que vocês tiveram. Eu não tenho dúvida que preço de imóvel na cidade de São Paulo vai subir, né? E é um fenômeno que a gente tem visto já ao longo do mundo, né? As principais economias mundiais, assim, todas, sem exceção, os imóveis tiveram uma forte valorização. Eu acho que são por vários motivos, tá? A pandemia, eu acho que as pessoas passaram a valorizar mais, né, as suas residências, o imóvel, aquela coisa toda, enfim. Então, acho que tem esse lado. Mas também tem uma questão de imóvel ser moeda forte, né? Então, em qualquer cenário macroeconômico, o imóvel é uma moeda forte, está lá, enfim. Então, as pessoas têm esse lado que eu acho que os investidores voltaram um pouco mais forte também para o mercado. Então, eu não tenho dúvida que o preço de imóvel ele vai subir, né? A relação oferta-demanda está super equacionada. Então, se a gente tivesse muito ofertado, com estoque altíssimo na cidade de São Paulo, talvez fosse um problema, mas não é isso. Na verdade, inclusive, o mercado secundário, que é de imóvel usado, ele vem sendo consumido na cidade de São Paulo. Um dado interessante de trazer é que neste ano aqui de 2021, o crédito imobiliário bateu o recorde. Foi o maior crédito imobiliário de toda a história do país. Então, assim, ele vem batendo recorde atrás de recordes em termos de concessão de crédito imobiliário. E 70% do crédito imobiliário, ele foi para o mercado secundário. Então, ele foi consumido por pessoas que compraram algum imóvel usado. Então, o imóvel usado, ele vem sendo consumido também. E quando o imóvel usado ele vem sendo consumido e esse estoque vai caindo, de maneira natural, o mercado primário, que é de lançamentos, ele começa a repassar preço também. Então, assim, eu acho que toda a conjuntura e os últimos meses nos mostram que preço de imóvel vai subir e vai continuar subindo, na verdade. Então, o que é bom, por um lado, porque ajuda, né, a compensar, obviamente, esse aumento de custo que está bastante expressivo. Então, eu acho que a manutenção de margem é algo bastante realista, tá, de se afirmar. Obviamente que a gente não tem uma bola de cristal, mas nesse cenário atual, a gente está bastante confortável, aqui eu estou bastante confortável que a Mitre consiga continuar entregando essas margens nesses patamares de maneira bastante saudável. Bom, Rodrigo. Bom, eu quero trazer mais uma pergunta aqui do pessoal do chat que está nos assistindo, o MPK, que é nesse viés aí de questão de matéria-prima. Ele pergunta assim, o ritmo da obra está sendo alterado devido à dificuldade de encontrar matéria-prima? Essa é uma excelente pergunta. Não está sendo afetado, mas não pela dificuldade, mas sim pelo planejamento que a gente tem.
tá? Porque, de fato, o prazo para a entrega da matéria-prima se alterou e se alterou bem, né? Então, a gente tem alguns exemplos aí de fornecedores que entregavam alguns materiais com 90, 120 dias e passaram a entregar com 240 dias. Então, assim, dobrou o prazo de entrega. Então de fato, a cadeia produtiva para o setor de construção, ela sofreu um impacto, né, em termos de prazo, mas aí, dado o planejamento interno da companhia, a gente não vem sofrendo com o cronograma de obra, tá? Mas é muito mais pelo aspecto organizacional, interno nosso, do que de fornecedor mesmo, porque de fato mudou muito. Tem mais uma pergunta aqui para poder a gente se caminhando aqui para a nossa reta final, que é do Augusto Capra. Ele está perguntando assim: em relação aos distratos, a Mitre enxerga algum risco nesse sentido? Não apenas a companhia, mas um setor como um todo, dado o aumento do INCC e do IGPM? Olha, de bate-pronto não, tá? E aí acho que existem algumas razões para isso. Vamos lá. Uma é que hoje a gente está navegando já pós-lei do distrato, né? Então, só para explicar um pouco, a lei do distrato hoje ela prevê que, se um cliente distratar alguma unidade, 50% do valor que ele pagou, a incorporadora pode reter. E essa devolução financeira, ela ocorre quando a incorporadora revender a unidade dele ou quando a obra for entregue, o que ocorrer primeiro. Então, isso por si só ele acaba gerando um desestímulo ao distrato, né? Então, isso daí já ajudou bastante. A gente tem, sim, um distrato natural dentro do setor, que são pessoas que eventualmente mudam de cidade ou separam e aí, enfim, o imóvel não faz mais sentido, ou perde emprego, enfim. Então, existe esse distrato natural, sempre existiu e vai continuar existindo, mas aquele distrato do passado que assolou o mercado, eu acho que está bastante bem protegido agora por conta da lei do distrato. Em relação ao INCC e ao IGPM, a lei do distrato já ajuda, de fato, mas também existe, obviamente, uma capacidade financeira, né? Se o saldo do apartamento aumenta muito, chega uma hora que o cliente não tem como continuar pagando por uma capacidade financeira. Mas, em contrapartida, a gente tem visto, de maneira recorrente, os clientes antecipando muito as parcelas dos imóveis, né? Então, a incorporadora ela lança numa tabela que ela propõe para o cliente que ele pague ao menos 30% durante o período de construção e financie 70% com recursos do banco ou com recursos próprios, ele vai lá e quita. Essa é uma sugestão, em geral, que o mercado pratica. E o que a gente tem visto é os clientes antecipando. Então, ao invés de ele pagar 30%, ele tem pago 40%, 50%, 60%. Isso diminui o saldo devedor dele. E, em contrapartida, nesse momento de inflação um pouco mais alta, também beneficia ele, consumidor. Porque quanto menor o saldo devedor, menor a correção também para ele. Então, acabou que a gente está hoje num equilíbrio saudável, tanto para a incorporadora, que ainda assim consegue manter um hedge em relação ao seu custo de obra, né, corrigindo a sua carteira pelo INCC, mas também uma relação saudável para o cliente que diminuiu o seu saldo devedor sem corrigir tanto o saldo dele. Então, hoje a gente está num cenário bastante saudável, equilibrado. A gente tem casos isolados de clientes ali que tem algum tipo de problema, mas no geral, a gente não tem visto problema, e eu particularmente não acredito em problema de distrato para o setor, tá? Eu acho que é um cenário completamente diferente do cenário passado, assim, não tem muita comparação entre cenários, então a gente está bastante confortável nesse aspecto. Perfeito. Rodrigo, eu quero muito agradecer a tua participação e a tua disponibilidade aqui conosco, né, mais uma vez aqui conosco, compartilhando mais sobre a Mitre, sobre esses resultados. Espero contar sempre aí com vocês, inclusive, sempre que tiver qualquer novidade aí sobre a companhia, é só falar aqui com a gente que o espaço está mais do que aberto aqui para vocês conseguirem bater esse papo aqui direto com os investidores. Muito obrigada.
Obrigado a você, Débora, e obviamente conte com a gente sempre que precisar também, querer bater um papo de mercado imobiliário em geral. Acho que é um mercado interessante, que as pessoas acabam tendo bastante dúvida, né, e que dita muita coisa de economia, enfim, ajuda a entender bastante coisa. Então, também estamos à disposição e obrigado novamente pelo convite. Até uma próxima, Rodrigo. Tchau, tchau. Até, Esse foi o Rodrigo Cagalli, que é diretor aqui financeiro de RI, também da Mitre. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo aí sobre a companhia, que a gente ainda vai falar um pouquinho mais por aqui, só que agora conversando com o analista da Rich Capital, que é o Calil de Lima, que ele já está aqui comigo. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Calil. Tudo bem? Obrigado você pelo convite. Calil, depois desse resultado do segundo trimestre, né, como que você está vendo o papel? Você acredita que a Mitre ainda está descontada em relação aos peers? Olha, quando eu olho para a Mitre, eu acredito que o papel está extremamente descontado frente aos peers, tá? O que eu estou vendo hoje é um papel tradando a quase 1,1 vezes book value, e quase metade disso é caixa, tá? E aí a gente falando da operação, né, se a gente vê a VSO dela nos últimos 12 meses ali, foi uma das maiores do setor, no trimestre também foi uma das maiores do setor, ela tem pouco legado do passado ali, comendo custo, né, quando a gente olha ali, 93% do estoque ali foi coisa que foi lançada nos últimos 12 meses, então assim, quando eu comparo no relativo, tanto os indicadores operacionais quanto por book value, eu acho que ela está extremamente descontada sim, tá? Boa. E considerando a expansão do crédito imobiliário, que eu até cheguei a falar um pouquinho agora aqui com o Rodrigo, e essa disputa entre esses grandes bancos aí por cliente de longo prazo, como que está a tua expectativa em relação ao desempenho dos players aí de média e alta renda? Perfeito. Quando eu olho os players de médio e alto padrão, né, a gente chama de MAP no setor, aparentemente eles têm um comportamento menos sensível à taxa de juros, né? Se a gente olhar em 2013 ali, quando a taxa na ponta estava ali entre 11,5%, e aí você vê o volume lançado e o volume absorvido, de fato o segmento MAP foi o que menos sofreu. Tem uma elasticidade, mas é bem menor, tá? E aí, do lado dos bancos, né, existem algumas conversas ali que, de fato, esse cara que toma o financiamento imobiliário, ele gera muito valor para o banco, né, que ele vai ficar preso ali 30 anos e aí ele consegue vender muitos outros serviços ali dentro. Então, assim, parece que esse setor, o MAP, ele vai ser menos afetado numa subida de taxa de Selic, mesmo que chegue perto ali de 11,5%, o que ainda não tem ninguém falando disso, né? Acho que está na conta ali a 8,5%, que é saudável para trabalhar ainda nesse segmento, tá? Calil, e essa defasagem de lançamentos aí no segmento, né, de média e alta renda, desde 2015, acabou causando uma demanda reprimida. Mas agora a gente tem aí um volume de estoque crescente na cidade de São Paulo, né, a região onde atua a Mitre. Acha que esse ritmo de lançamentos ainda estão em níveis saudáveis? De fato, esse é um ponto que me preocupa todos os dias, tá? Hoje, da maneira que está, né, se a gente abrir os dados da Secov ali e separar o que é o MAP, né, que é só o que a Mitre faz, hoje a gente está falando ali de um nível de estoque ali perto de 8 a 9 meses de estoque, ou seja, se ninguém lançar mais nada, todo esse estoque vai ser consumido em 8 meses, tá? Mas quando a gente olha para frente, né, a gente vê ali diversas incorporadoras com guidance bem agressivo, ninguém está cortando guidance para o segundo semestre, então assim, sim, deve ser um segundo semestre bem agressivo ali, por competição tanto de preço nas mesmas localidades, até pelo mesmo consumidor, então acho que quem vai ganhar isso é quem tiver o melhor produto na melhor localização, tá? Perfeito. Bom, e apesar dos bons resultados, né, das perspectivas aí de alta para esse ano no setor, com previsão de melhor resultado para o ano desde 2013, quando a alta foi de 4,5%, ainda continuam os entraves aí, a gente tem visto seguidos dias de queda do setor, né? O que você acha que mais está travando o setor no momento? Eu acho que são 3 pontos principais que está na mente dos investidores. O primeiro, não tem como fugir, é taxa de juros, tá? Acho que todo mundo está precificando ali 8,5 e mesmo que isso não seja o que vai chegar na ponta, todo mundo está achando que
de fato você vai ter uma queda ali de apetite no mercado primário de imóveis, né? Custos de INCC, né? Ali, embora todo mundo tenha repassado, tem a dinâmica de preço, né? Ninguém sabe qual que é o teto de preço que vai ter aí sem afetar vendas. E difícil falar que vai cair o preço do INCC, mais fácil continuar subindo, como a gente já viu acontecer em commodities, do que qualquer outra coisa, né? E acho que tem essa preocupação de ter um oversupply de lançamentos, principalmente em São Paulo, né? Que a gente viu no ano passado ali diversas incorporadoras abrindo capital, elas vão ter que justificar o guidance delas, e a maneira de fazer isso é continuar lançando, né? Das incorporadoras que já soltaram resultado, nenhuma reduziu o guidance, então acho que esses 3 fatores aí estão pesando muito para o setor andar, tá? Perfeito. Quero agradecer muito a tua participação e a tua disponibilidade, Calil, de trazer aqui, né, a sua análise para a gente aí sobre o setor. Espero contar com você aqui próximas vezes no BMC Business. Obrigada. Eu que agradeço. Até uma próxima. E essa foi a participação do analista da Rich Capital, Calil de Lima, ajudando a gente a levar para você informação que gera valor aos seus investimentos. E a gente ainda vai continuar falando por aqui dessa temporada de balanços desse segundo trimestre com o Alex André, especialista de investimentos, que hoje vai trazer os números de Petrobras, Banco do Brasil e TOTS. Então vamos lá. É isso aí, Débora. E também agora, né, nós vamos comentar os resultados da Petrobras, né, ou seja, uma das maiores empresas de petróleo, né, ou seja, tanto de refinaria, que vai estar fazendo seus desinvestimentos, e também na parte de exploração, né, de óleo e gás aqui no Brasil, né, ou seja, uma das maiores companhias do mundo. O segundo trimestre da companhia que foi muito comentado no mercado todo. A gente vai falar sobre dividendos, sobre o resultado, né, sobre o lucro, sobre geração de caixa. Então vamos colocar aqui na tela que o resultado de Petrobras foi muito comentado e você precisa saber, tá? Então vou colocar aqui na tela resultados da Petrobras segundo trimestre. Claro que eu reservei aqui os principais pontos, né, do resultado para você ficar muito bem informado, tá? Então vamos lá, principais destaques que você precisa saber, tá? Lembrando que os números são em dólares, tá? EBITDA ajustado e recorrente são mais de 11,4 bilhões de dólares com uma margem de 54%. Geração de caixa operacional, 10,8 bilhões de dólares. Fluxo de caixa livre, 9,3 bilhões, tá? A companhia gerando muito caixa. Maiores exportações de óleo, 45%, e de derivados, 11%, e diversificação dos destinos das exportações, ou seja, melhorando o mix, né, melhorando de forma geográfica, né? Maiores margens e volume de vendas de derivados no mercado interno, que demonstram realmente uma retomada muito clara e muito forte da economia, ou seja, consumindo combustíveis, claramente é uma leitura muito forte da economia aqui no Brasil, principalmente com destaques para diesel, ou seja, veículos pesados, ou seja, logística, né? E também gasolina, ou seja, veículos leves, né? Voltando aí as pessoas circularem pelas cidades, pelas ruas, tá? Bom, o que a gente tem aqui para falar? Redução da dívida bruta de 7,3 bilhões de dólares, chegou aqui 63,7 bilhões. Para quem conhece esse número, a companhia reduziu drasticamente a sua dívida, tá? Ou seja, é outra companhia, né? Lembrando de alguns anos atrás, tá? Bom, entrada de caixa com desinvestimentos, isso que eu estava falando, né? Ou seja, 300 milhões de dólares, que é 0,3 bilhão, e oferta pública da BR Distribuidora de 2,2 bilhões, ou seja, de dólares, tá? Ou seja, a maior oferta, né, desse ano até o momento, tá? Foi da BR Distribuidora, que levantou aí a maior quantia, tá? São mais de 2,2 bilhões de dólares. Lucro líquido recorrente, anota esse número aqui, 7,7 bilhões. E aprovação de antecipação de dividendos, que eu estava falando no começo da apresentação, que o dividendo foi o ponto muito comentado pelo mercado, né, que surpreendeu positivamente os analistas, foi isso, antecipação de dividendos de quanto? 6 bilhões de dólares no segundo semestre de 2021, tá? Esses são os principais highlights. Bom, vamos falar agora do mercado externo. O que a gente tem de macro, né, um contexto macro muito interessante. Petróleo Brent, né, subiu mais de 13% desde o primeiro trimestre até agora, 68 dólares, né? Agora está um pouquinho, né, um pouco acima de 72 dólares, né, mas vem variando bastante, né, principalmente com essa volatilidade, né, com a variante Delta, mas está ali na casa de 68, 70 dólares o barril do Brent, que é referência para Petrobras, PetroRio, Nenalta, 3R, PetroRecon, todas as empresas listadas de petróleo aqui na Bolsa, na B3, tá? Taxa de câmbio, importante a gente observar isso.
A taxa de câmbio médio caiu, era 5,47, foi para 5,30, né, abaixo ali do histórico desde o segundo trimestre de 2020, né, e o câmbio no fim do período fechou a R$ 5,00, foi marcado a R$ 5,00, uma queda de 12%. A gente está vendo muito essa leitura, seja alta da Selic, né, uma melhor, né, atratividade do investidor estrangeiro aqui no Brasil com o carry trade, ganhando com diferenciais de juros, né, ou seja, de títulos soberanos dos países. Isso traz mais uma leitura de apreciação do real, né, ante o dólar, tá? A companhia continua reduzindo o nível de endividamento, né? Esse aqui é um gráfico do endividamento, por isso que eu vou falar muito sobre endividamento aqui, tá? Ou seja, alavancagem financeira, com alcance da meta para o ano de 2021. Ou seja, eles vão alcançar a meta que eles estão aí planejando. Qual que é a meta, Alex? Né? A meta de 67 bilhões de dólares, tá? E também a meta para 2022 ainda mais agressiva, 60 bilhões, tá? Então a gente tem duas dívidas aqui, dívida bruta, a companhia tem 64 bilhões, dívida líquida 53 bilhões de dólares, tá? E redução da dívida bruta em direção ao patamar de 60 bilhões, está encaminhando aqui, né? Ou seja, está em 64, falta reduzir 4 bilhões de dólares. E dívida líquida por EBITDA, né? Ou seja, a alavancagem financeira da Petrobras em 1,49 vezes em linha com as majors, ou seja, com as maiores empresas do setor, como a BP, né? Total, enfim, Chevron, as maiores companhias de petróleo no mundo todo, Saudi Aramco, né? Tem diversas companhias que a gente pode falar aqui, tá? Bom, o que nós temos aqui para a gente falar de gestão de portfólio? Muito importante que a Petrobras vem fazendo, que são desinvestimentos. O que é desinvestimento? É claro, a venda de ativos, né? Ou seja, ela vem enxugando, vem olhando para o seu core business. Qual que é o core business? Águas ultraprofundas, ou seja, exploração de óleo e gás, né, basicamente em águas ultraprofundas, que tem um lifting cost muito baixo. A gente vai ver esse lifting cost, que é um custo médio ali, né, de extração. Então, o que nós temos aqui? Tá desde fevereiro de 2021 até agora, né, o que nós temos de destaques, a gente vai relembrar alguns, tá? Estiveram em fevereiro de 2021 assinaturas do Polo Peroá, Polo Miranga, fechamentos aqui, inclusive Petrobras Uruguai Distribuição, BS Bios e Campo de Frade, tá? A gente vai falar de Campo de Frade em PetroRio. Para você que investe em PetroRio, você deve conhecer Campo de Frade, né? Março de 2021 nós temos aqui na refinaria de RLAN, também temos aqui abril de 2021 Mangue Seco 1, 2, 1, 3 e 4 e 10% da NTS, lembrando para quem investe em Itaúsa, também conhece essa companhia, tá? Também, maio de 2021, Campos de Rabo Branco e UTS do Polo Camaçari, na Bahia. E também fechamentos do Mangue Seco 2, tá? Lembrando que teve aqui fechamento do Mangue 1, 3 e 4 aqui, e em maio teve do 2, tá? Em junho teve o campo do Doremi, né? Um campo também que também foi comentado pelo mercado. Em julho de 2021, aí temos a assinatura do Polo Alagoas, Papaterra, inclusive foi vendida para 3R Petróleo, Gaspetro e também a TEP e Manaruara, tá? E fechamentos também do Polo Rio Ventura. E muito importante a gente falar sobre isso, acho que é um ponto bem interessante, a maior, né, oferta pública de ações da Petrobras, foi a maior transação de mercado de capitais nacional de 2021, lembrando que a segunda maior transação ficou aí para a Raízen, né? Ou seja, que também foi um fato bem importante, mas a maior até o momento se dá aí a 23,6 bilhões de reais de demanda, dá em torno de 2,23 vezes o volume da oferta, tá? Isso é muito importante, vezes o book. A Petrobras deixa de ter participação no capital social da BR Distribuidora, ou seja, BR Distribuidora agora é privatizada, né? Ou seja, não tem mais participação da estatal da Petrobras aqui. Isso levantou um caixa bem interessante. De quanto? Já falei anteriormente, eu vou relembrar aqui. 2,24 bilhões de dólares. Vamos pegar todo esse número aqui, toda essa venda de todos esses ativos que eu comentei, dá 3,46 bilhões de dólares, juntando com esse número aqui da oferta da BR Distribuidora de 2,24 bilhões, qual que é o número da conta aqui? Vamos somar. Valor total das transações, 5,7 bilhões de dólares. Entrada de caixa total, 2,8 bilhões de dólares. Ou seja, fato muito positivo, a companhia deixa de gastar, né, algum CAPEX que não é tão relevante para esses ativos, né, começa a ter foco maior nos ativos que faz maior sentido no seu core business e claramente levanta a caixa com essa venda, né? Bom, a gente tem a evolução de projetos e desinvestimentos, a gente está falando aqui agora de projetos, né, que estão aí, que são fechados, em fase vinculante, que ainda não foi vendido, que está em teaser, ou seja, está em projeto ainda, que já foi assinado, aguardando o fechamento do deal, e como eu comentei, que foi já fechado nesse ano, inclusive eu vou repetir alguns nomes aqui que eu já falei anteriormente. Então vamos lá, teaser e fase não vinculante, Polo Marlim no Rio e Detém Química, tá? E também lembrando que a Detém Química mantém a alteração de fase do projeto desde o primeiro trimestre. Fase vinculante tem diversos, né? Tem ativos na Colômbia, participação de geradores de energia, tem transportadora brasileira de gasoduto da Bolívia, também transportadora sul brasileira de gás e também, olha que interessante,
Campos de Albacora e Albacora Leste. Né? Esse ativo, né, as principais companhias aqui do Brasil, né, Nauta, 3R, enfim, PetroRio, né, as companhias de petróleo estão muito interessadas nesse campo, né, então ficar atento aí para as próximas etapas, tá? Campo terrestre no Brasil inteiro, né, tanto Amapá, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Sergipe, também águas rasas e profundas, ou seja, campos maduros, né, ou seja, tem algumas companhias que vieram para a Bolsa para isso, ou seja, a própria 3R veio para a Bolsa, né, levantando capital para comprar campos da Petrobras, né, com essa missão, a própria PetroRecôncavo também e PetroRio também tem essa missão, inclusive até comprou Frade, né, recentemente, e blocos exploratórios da Bacia do Paraná, tá? Então tem alguns campos aqui também assinados, né, ou seja, já tiveram deal, aguardando só o fechamento, inclusive alguns já falei aqui, Camaçari, Campo Papa-Terra da 3R, Campo do Polo Miranga, que foram assinados no ano passado também o Polo Pescada, tem alguns campos terrestres como o Polo Recôncavo, olha que interessante para quem investe em PetroRecôncavo, né? Polo Remanso, Polo Cricaré também no Espírito Santo. Tá, então aqui a gente tem aqui alguns deals que já foram fechados, inclusive Petrobras Distribuidora, né, BR Distribuidora já foi assinado, NTS também, 10% da participação, né, também uma transportadora de gás, para quem conhece, investe em Itaúsa também conhece esse campo, essa companhia, Campo de Frade, né, PetroRio, né, que a gente conhece aqui, e Campo Terrestre Dó Remi no Sergipe também, Rio Ventura na Bahia, tá? Então são esses ativos, ou seja, são muitos nomes, né, muitos campos, né, mas é isso que a gente traz aqui, ou seja, trazer uma leitura que a companhia está fazendo desinvestimentos, ainda não terminou, né, ainda existem novos campos, novas empresas, participações que estão aí em fase, né, de desinvestimentos, né? E a P70 é muito interessante acompanhar. O que é P70, né? Ou seja, basicamente a gente vê aqui, né, o FSO da Petrobras, né, que atingiu o topo de produção, e a P76, né, a gente vê aqui, né, esse FSO que inicia o escoamento de gás, tá? Ou seja, lá em Atapu, né, são 4 postos produtores, um ramp-up de 12,6 meses, um aumento da capacidade também de 161 milhões de barris de óleo, né, e também a gente consegue ver a P68, que fica em Berbigão e Sururu, que são 6 campos produtores, tá? A gente consegue ver aqui a P76, que inicia o escoamento de gás em junho de 2021, já aconteceu, expectativa de início de escoamento de mais 4 unidades em 2021, e temos aqui qual que é a vantagem de escoar o gás, tá? Aproveitamento do potencial dos campos, flexibilidade na gestão do reservatório e aumento da geração de valor, né? Então isso traz um movimento muito positivo. Venda de derivados no Brasil, eu comentei lá na tabela de destaques e a gente vai relembrar um pouquinho aqui. Então vamos lá, volume de vendas no Brasil, né, subiu bastante, segundo trimestre de 2020 até agora, segundo trimestre de 2021, crescente, ou seja, uma leitura muito positiva, destaque para o diesel, né, ou seja, veículos pesados, principalmente caminhões, né, ônibus, enfim. A gente tem aqui GLP, gasolina, ou seja, trazendo uma leitura muito forte de recuperação. Market share, o que tem de market share de venda de derivados? Companhia vem aumentando market share, diminuindo ali, lembrando um primeiro trimestre abaixo, que era 87% de market share do diesel, ficando 83% no segundo tri, e gasolina ficando em 84% no segundo trimestre, atrás ali de 77% no primeiro trimestre de 2021, que ficou igual ao segundo trimestre, 77% no pior momento da pandemia, tá? Então a companhia ganhou share aí, ganhou participação, né, em torno de 7% na gasolina, tá? Bom, a gente vai falar agora do crescimento do EBITDA, geração de caixa operacional, né, geração de caixa na veia, né, ou seja, muita gente falando isso, né, por quê? Segundo trimestre, olha a geração de caixa, tá? A gente vai falar aqui de EBITDA ajustado recorrente, 3,4 bilhões. Agora, como foi? 11,4, tá? Comparando só com o trimestre anterior, que foi de 8,7, cresceu 31%, tá? 11,4 bilhões de dólares, 11,4 bilhões de dólares, um número muito, muito forte. Lembrando, esse número no pior momento da pandemia foi de 3,4 bilhões de dólares, tá? O que acontece? O que aconteceu para essa geração de caixa for muito forte, né? Foi muito absurda. Brent, né, petróleo, valorizou 13%. Ou seja, petróleo para cima, né, ou seja, preço do petróleo Brent para cima é bom para a Petrobras. Então, se você vê a cotação do petróleo subindo, você vai entender que isso é um movimento positivo, principalmente para a Petrobras, né? Aumento das margens derivados das vendas no mercado interno, crescimento das exportações, ou seja, exportando, né, principalmente com o preço ali, né, do câmbio, como eu disse, né, aquela marcação do câmbio ali no trimestre, com destaque para o petróleo, que subiu 45%, e ganho complementar com exclusão do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS. Lembrando, pessoal, essa exclusão na base de cálculo PIS/COFINS não é só a Petrobras, né, que conseguiu esse ganho, né, não recorrente, diversas companhias
tiveram esse ganho. Inclusive, a gente vem trazendo aqui nas apresentações da BMC News, né, esse fator não recorrente, até mesmo para você analisar de uma forma mais assertiva, tá? Bom, a gente tem um robusto EBITDA por segmento de negócio, a gente tem aqui exploração e produção, né, que é o famoso EIP, subiu 20% pela valorização do Brent, como eu disse, crescimento da produção, ou seja, melhora operacional, e refino, transporte e comercialização. A gente vê aqui o EBITDA com giro de estoques e também a custo de reposição, aumentou 108% na base trimestral, tá? Melhores margens de venda de diesel e gasolina no mercado interno, ou seja, Brasil aquecendo, né? Brasil crescendo, traz uma leitura mais positiva para a Petrobras, tá? Gás e energia, crescendo 20%, por quê? O que aconteceu? Recuperação da margem de comercialização do gás natural em função da maior demanda não termoelétrica e da atualização trimestral dos contratos de venda, tá? Então, ou seja, uma leitura também muito importante, tá? Bom, lucro líquido no segundo trimestre de 2021, o que nós temos aqui para comentar? Segundo trimestre foi ruim, claro. Primeiro trimestre de 2021 foi um trimestre de recuperação, né? Ficou em torno de 200 milhões de dólares. E agora a gente está falando de 7,7 bilhões de dólares de resultado líquido recorrente. Tá? A gente está falando de crescimento de 35% do lucro bruto ante, né, o primeiro trimestre de 2021. Maior resultado financeiro impactado pela apreciação do real e redução da exposição passiva em dólar e também ganho de participações em investimentos na BR e também na Braskem. Tá? Então esse é o principal ponto. Antecipação de remuneração aos acionistas, dividendos, né? Ou seja, uma leitura muito positiva, inclusive até o que impactou no curto prazo o preço das ações da Petrobras, as pessoas querendo conseguir os dividendos, né? Então, ou seja, dividendos está falando de antecipação de 6 bilhões. Eu não sei se realmente foi muito, né? Ou se foi pouco. Vamos entender então. 2018, eles pagaram 1,9 bilhões de dólares. 2019, 2,7 bilhões. 2020, 2 bilhões, e olha agora, antecipação do ano 2021, 6 bilhões de reais. Dá em torno de 3 vezes, né, o que eles pagaram em 2020 de dividendo, tá? Ou seja, a gente multiplicar ali por 3 vezes 2 bilhões de dólares, tá? O valor agora de antecipação de 2021. Eles têm uma meta de agosto de 2021, né, 4 bilhões de dólares, né, dá 21 bilhões de reais, em dezembro complementar com mais 2 bilhões, 10,6 bilhões, tá? Esse é a programação no segundo semestre desse ano, de 2021, tá? Bom, nós temos aqui exportação e importação, né? Nós vemos aqui que a exportação ajudou bastante nos números da companhia, principalmente petróleo, cresceu 45%. A gente consegue ver aqui petróleos e derivados, né? Petróleo na maior parte aqui da base de comparação, e importação também, mercado interno também crescente, apesar aqui do segundo trimestre também ter sido muito ruim, mas aumentou bastante comparado à base trimestral do segundo trimestre do ano passado. Bom, refino, né? Refino está cada vez mais competitivo, a gente vê aqui o custo do refino também caindo, né? Ou seja, em reais, também, claro, em dólares. A gente consegue observar o custo operacional do refino também caindo 10%, um pouco mais de 1,28 bilhões de dólares. O programa do RefTop, né? O refino de classe mundial, a gente consegue ver aqui que eles querem reposicionar, né, a Petrobras entre os melhores refinadores do mundo em eficiência e desempenho operacional. Como eles vão conseguir isso? Investindo em tecnologia. Por quê? Mais inovação digital, aplicando as mais modernas tecnologias de automação e robotização. A Petrobras, se você não conhece, né, o corpo técnico da companhia, a Petrobras tem um dos melhores, né, e maiores profissionais, né, do setor de óleo e gás do mundo, tá? São referência, né, o corpo técnico, os funcionários da Petrobras estão inclusive investindo em tecnologia, que é uma outra vertente, né? Ou seja, é um ponto muito interessante, sempre saindo à frente do mercado, né? Geração de valor, com maior disponibilidade para processamento do pré-sal e aumento de produtos mais rentáveis. Ou seja, gerando valor para justamente, né, retribuir o acionista, né, em forma de dividendo, né, ou seja, e também, claro, com a valorização do papel, né, da ação. Mais eficiência energética, a redução da emissão de gás, ou seja, o ESG na veia, e do consumo de energia, e maior confiabilidade, ou seja, aumentar ainda mais a disponibilidade e a produtividade das unidades operacionais, né, para ter aí maior confiabilidade no mercado global, tá? Manutenção do elevado volume de entrega de gás. A gente vê aqui a demanda de gás natural muito crescente, né? Tanto em refina, quanto térmico, quanto N-térmico. E a oferta de gás natural também crescendo bastante. Está falando aqui de 83 milhões de metros cúbicos por dia. Lembrando tanto de EIP, exploração e produção, Bolívia e GNL, tá? Ou seja, no segundo trimestre de 2021, tá? Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho agora, né, sobre as projeções, né, ou seja, de preço-alvo, né, das ações da Petrobras, né. Então o que nós temos aqui são mais aqui de 15 analistas,
A gente tem aqui 66% dos analistas recomendando compra, 5% recomendando manter, tá? A recomendação do Goldman Sachs é R$ 29,10, recomendando manter. A gente tem aqui a Morningstar também, R$ 11,20. A gente tem aqui também o Bradesco BBI, também recomendando a R$ 42,00. Lembrando que a gente tem Banco do Brasil também recomendando a R$ 36,00. Também nós temos aqui Ativa Investimentos a R$ 32,00, Itaú BBA também a R$ 38,00, também temos JP Morgan também a R$ 38,00. Agora sim, a gente vai falar um pouquinho sobre, né, os resultados de consenso de mercado da Petrobras, ou seja, que os analistas esperam, né, no terceiro trimestre desse ano, no quarto trimestre, no primeiro trimestre do ano que vem e no segundo trimestre do ano que vem, ou seja, consenso do mercado, são mais de 15 analistas colocando aqui, né, a média de todos os números. A gente está falando do EBITDA, né, que foi reportado no segundo trimestre aqui de 61,93 bilhões, né? A gente está recomendando aqui, principalmente os analistas que recomendam que esse número pode chegar a 54 bilhões, ou seja, é uma estimativa, é um consenso, né, das recomendações dos analistas. Já no quarto trimestre, eles esperam que esse número possa chegar nos 49 bilhões 76, né, mais precisamente 763 milhões, né, aqui também. E também a gente vai falar um pouquinho, né, desse EBITDA aqui no primeiro trimestre, chega um pouquinho mais ali, né, chega de 55,11 bilhões de reais, tá? Ou seja, aqui são em reais, tá? Ou seja, aqui tem aqui, ó, a moeda em reais, a gente consegue ver a dívida líquida também, né? Ou seja, ao longo dos próximos trimestres, tá? A gente tem a receita também, ou seja, crescente, né? Ou seja, chegando um pouco mais ali de 117,837 bilhões de reais, e ao mesmo tempo a gente consegue observar, né, o lucro líquido também ao longo, né, dos 4 trimestres para frente, tá? E aqui alguns múltiplos, né, para quem quiser avaliar, analisar, tá? Bom, agora a gente vai passar para um outro resultado, né? A gente vai falar um pouquinho do Banco do Brasil, né, que também reportou seus resultados, né? Inclusive uma outra estatal, a gente acabou de falar da Petrobras também, uma gigante estatal aqui no Brasil. A gente tem mais um outro banco aqui também, um gigante estatal, né? Ou seja, mais de 100 anos de história. E a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre o Banco do Brasil, né, o resultado do banco, né? Então a gente tem aqui os resultados do segundo trimestre. O que nós temos aqui? Destaque do resultado, aqui a gente está falando semestralmente, tá, pessoal? Lucro líquido ajustado, 10 bilhões de reais, crescimento de 48,4%. A gente tem a PCLD ampliada, né? Ou seja, a provisão de crédito de 5,4 bilhões de reais, redução de 52,1%. Carteira de crédito, olha que interessante, cresceu 6%, tá? 766,5 bilhões de reais, tá? Uma inadimplência mais de 90 dias sob controle de 1,86%. Dinâmica das receitas e despesas, margem financeira bruta crescendo 2,1%, receita de prestação de serviço crescendo 0,4% e despesas administrativas caindo 0,2%. Ou seja, uma leitura muito positiva à medida que a companhia consiga diminuir custo e aumentar a receita e o capital fortalecido de CP de 13,49%, tá? Esse é o principal ponto que a gente comenta aqui, lembrando que é semestral, tá? Esse indicador, tanto desse ano como o ano passado, tá? Lucro líquido ajustado. Agora vamos falar um pouquinho mais do resultado, ou seja, trazer números aqui mais aprofundados, né? O lucro líquido ajustado foi de 10 bilhões, como eu comentei, 48% semestralmente, 5 bilhões somente no segundo trimestre de 2021, cresceu 2,6% comparado com o trimestre anterior. E aqui nós temos, né, principalmente esse aumento muito forte, tanto semestralmente aqui, quanto na base trimestral, tá? Margem financeira bruta, né? Nós temos aqui a margem financeira bruta com spread global também, a gente consegue ver aqui no spread de 3,6% na margem financeira bruta em bilhões de reais, aqui também nesse volume aqui, né, de 14,4 bilhões de reais. Despesa financeira de captação institucional, a gente consegue ver também, né, uma queda aqui de 2,4%, o resultado de tesouraria, também é importante olhar esse número, ganhou 4,6% para 3,2 bilhões de reais, receita financeira com operações de crédito, 18,1 bilhões de reais, superando aí os 2 últimos trimestres, tá? O maior parceiro do agro é o Banco do Brasil, né? Se você não sabe, né, a gente vê aqui o agro crescendo muito forte, inclusive a gente tem muitas matérias, muitas notícias que a gente fala do agro, dá uma atenção especial ao agro, né? Ou seja, dependente de qual setor, qual commodity que seja no agro, tem ganhado muito destaque. E quem está financiando, quem é o grande parceiro, né, tanto de financiamento, né, concedendo crédito, aumentando a carteira de crédito, é o Banco do Brasil, que o Plano Safra, né, 2021-2022 engloba 135 bilhões de reais, tá? 18%,
tá? Quando a gente compara aqui com a safra passada, é o maior plano safra da história, tá? Isso é um ponto muito importante, por isso que o agro também é um ponto de atenção. Recorde de desembolso agro são 36,6 bilhões de reais, crescendo 49,9%, e essa marca histórica, isso que é muito importante, inclusive isso é colocado aqui, marca histórica, ou seja, a carteira agro superando 205,9 bilhões de reais, tá? Então, ou seja, a gente tem aqui soluções digitais, né? Eles criaram a Mapear, a solução de inteligência artificial para monitoramento de lavouras, e a Broto também, que conta com mais de 1.024 produtos, ou seja, superando aqui, crescendo 86,5%, comparando ali com o primeiro trimestre de 2021, tá? E o market share também muito relevante, com mais de 54%, tá? Bom, cronograma de prorrogações de crédito, nós temos aqui a prorrogação de carência, é um ponto muito importante, porque a gente tem aqui prorrogações em carência chegando 94,4% do total prorrogado, tá? Esse número aqui a gente fala de 12 bilhões de reais em junho de 2021. Nós temos aqui algum range AA e C, 67,5% com garantias e 97,6% das operações sem histórico de atraso e 17,2 anos de tempo médio de relacionamento. E vencimento das operações prorrogadas em carência, a gente fala aqui de principalmente a partir do quarto trimestre de 2021, somando grandes empresas, PME, pessoa física, agro, governo, 2,6 bilhões de reais, tá? Bom, PCLD ampliada, esse é o principal ponto, né? Muita gente falando de questão de crédito, de risco, né? Pela questão da recuperação da economia, pelos desafios provocados pela pandemia. Então temos aqui uma PCLD ampliada, como a gente comentou lá no começo da apresentação. Aqui tem um gráfico muito interessante com o custo do crédito, né, de 3%. O risco do crédito também, a gente vê aqui, né, diminuindo em relação aqui aos 2 trimestres anteriores, a recuperação do crédito aumentando quase 20%, né, trimestralmente aumentando 8,7%, as perdas por imparidade reduzindo também quase 80%, é um ponto muito importante, e desconto concedidos, eles deram aí descontos que cresceram 227,4%, tá? E quando a gente vê aqui a PCLD ampliada, né, caiu 52,1% no primeiro semestre de 2020, tá? Comparado aqui. Receitas aqui de prestação de serviços e despesas administrativas, né, o G&A, né, ou seja, como eu comentei anteriormente, o G&A caiu 0,2% semestralmente, aqui no trimestralmente cresceu 1,6%, mas ao mesmo tempo a gente vê a receita crescendo mais, né, crescendo 4,8% aqui trimestralmente e subindo 0,4% né, semestralmente aqui. A gente está falando de mais de 14,1 bilhões de reais no semestral e 7,2 bilhões de reais de receita de prestação de serviços no trimestre, tá? Bom, capital, acho que é muito importante, né? Ou seja, tanto capital principal, nível 1 e nível 2, a gente está falando aqui também de um número que vem bem flat, né? Ou seja, referente aqui nos trimestres passados, mas abaixo de dezembro e setembro do ano de 2020, tá? Projeções corporativas, então a gente tem aqui o último ponto, antes de entrar em consenso, a gente tem aqui alguns pontos, é o guidance, né, da companhia, lucro líquido ajustado, a companhia espera, antes era 16 a 19 bilhões, agora o mercado está esperando, né? O próprio Banco do Brasil, não o mercado, já vou falar do mercado daqui a pouquinho, 17 a 20 bilhões, tá, de reais, e no primeiro semestre foi 10 bilhões, tá? Então, ou seja, margem financeira bruta foi 2,1 já reportado, eles esperam de 1 a 4%, carteira de crédito também, estão mantendo negócios com varejo, mantendo o mesmo guidance anterior, receita de prestação de serviços, receita de despesas administrativas também mantendo, ou seja, o G&A, e PCLD ampliada, eles esperam que deve diminuir ainda mais, tá? Lembrando que ficou ali em torno de 5,4 bilhões de reais, como eu comentei, né, anteriormente no gráfico dedicado à PCLD ampliada, tá? Bom, agora eu já falar um pouquinho sobre consenso, né? Lembrando que aqui é de forma trimestral. Se você quiser saber se realmente essa projeção deve bater com o consenso do mercado, só você somar aqui os períodos, né? Claro que aqui é o consenso dos analistas, né? Não é o consenso da companhia que a gente passou no último guidance aqui, ou seja, no último slide, que tem um guidance do Banco do Brasil, mas aqui temos lucro líquido ajustado, 5,77 bilhões de reais, né, que foi ali reportado, uma expectativa no terceiro trimestre de 4,33 bilhões de reais, no quarto trimestre 4,49 bilhões, né, de reais. Também a gente tem aqui, né, receita, é um ponto muito importante, né, receita crescente, né, saindo de 16 bilhões para 23 bilhões, depois indo para 23,45, mas caindo ali para 22,13 e depois chegando no segundo trimestre uma expectativa de 22,89 bilhões de reais. Aqui também temos alguns múltiplos projetados, tá, dos principais analistas
do Brasil. E quando a gente fala aqui do principal ponto, né, para a gente falar sobre recomendações de analistas, nós temos aqui principalmente 20 analistas, né, 12 recomendando compra 60% e 8 recomendando manter e nenhum analista recomendando venda das ações do Banco do Brasil. Então temos também Morgan Stanley recomendando R$ 53,00, Bradesco BBI a 39, Credit Suisse a 38, BTG Pactual a 48, também temos Planner Corretora a 43, Safra a R$ 50,00, também temos Santander a R$ 47,00. Então esse é o principal ponto para a gente falar um pouquinho, né, agora saindo dos resultados, né, do Banco do Brasil. E agora, Débora, a gente vai comentar os resultados da TOTVS, que também, né, foi recebido pelo mercado, de acordo ali com as principais últimas aquisições, ou seja, a própria TOTVS vem acelerando a agenda de M&A, vem entregando resultados com as novas iniciativas que nós vamos trazer agora, tá? Então, vamos colocar aqui na tela a apresentação de resultados do segundo trimestre da TOTVS, ou seja, o que a gente tem para comentar. Aqui são os principais destaques, tá? Ou seja, eu quero só saber os destaques. Então, aqui está, tá? Estão aqui os principais números. Receita consolidada, qual foi? R$ 763 milhões, crescendo 22% versus o segundo trimestre de 2020, tá? Tudo aqui é comparado com o segundo trimestre de 2020. Receita recorrente, BIS Perform, 57 milhões de reais, crescendo 50%. Receita de SaaS, né, de gestão, crescendo 207 milhões de reais. E aqui, produção de crédito, 2,4 bilhão de reais, né, bilhões de reais. Receita pro forma, isso é muito interessante, ou seja, a gente consegue ver aqui a BIS Performance, Techfin, outros, né, de gestão e SaaS de gestão. SaaS de gestão colaborando agora no segundo trimestre de 26%. Consegue ver aqui outros, né, de gestão de 59,1%, colaborando aqui a maior parte. E temos aqui BIS Perform com 7,3% e também Techfin 7,6%. Somando essas três frentes, a gente tem 40%, tá? Ou seja, uma parte muito importante da receita pro forma da TOTVS, tá? Bom, o que a gente vai comentar aqui agora, né? A gente tem aqui destaques financeiros operacionais, né? O EBITDA teve um crescimento de 34%, que foi muito impulsionado, né, pelo avanço da margem de contribuição consolidada. A gente vai dar um destaque para o Business Perform Techfin, que combinado aí representam 9,8% na margem de contribuição do trimestre e 32% de crescimento de ano contra ano. Bom, o que a gente está falando aqui de margem de contribuição? A gente consegue observar aqui a maior parte de gestão, né, no segundo trimestre de 2021, crescimento de ano contra ano colabora com 68%, BIS Perform também com 3,7% aqui, Techfin, se a gente somar os dois, 32%, tá, de margem de contribuição. EBITDA da geração de caixa operacional, fazendo as contas aqui com margem de contribuição da Techfin, né, tirando o D&A, né, com margem de contribuição da gestão, margem de contribuição da BIS Perform, qual é o número que a gente vai chegar aqui no segundo trimestre? EBITDA ajustado, 183,7 milhões de reais, tá? Esse é o principal ponto. Ecossistema de 3 dimensões, né, que eles chamam aqui de gestão, esse é o principal ponto aqui. Primeiro, a gente vai falar sobre isso. A aceleração da receita recorrente, que impulsionou a receita de gestão, crescendo 13%, atingiu 679 milhões de reais, tá, já no segundo trimestre. Aqui a gente tem uma receita recorrente também chegando a 560 milhões de reais, crescendo de 16%, até sinalizaram aqui, né, versus o segundo trimestre de 2020. Aqui também nós temos o SaaS gestão também crescendo, né, tanto ano contra ano por aqui, e a expansão do cloud, isso é muito interessante, tá, observar isso. Isso é colocar aqui um destaque aqui, né, mais escuro para a gente entender. Receita de cloud avançou 35% de ano contra ano e a TOTVS adicionou uma nova zona de disponibilidade no Nordeste, ou seja, indo de uma forma mais diversificada geograficamente. E a gente tem aqui que eles somam aí a menor latência, maior performance e buscam acelerar o processo de adoção de nuvens de mais de 40 mil clientes de gestão, tá? Então a gente consegue observar a RR, que é a adição líquida recorde, né, aqui principalmente nos principais pontos, tá? Principalmente somando, claro, com o inorgânico. Ecossistema de 3 dimensões, então a gente vê aqui a margem de contribuição, né, também, a gente consegue ver aqui também aumentando desde o segundo trimestre, saiu a margem de 50 para 53,2 e também tivemos uma margem de 720,3 milhões de reais, tá, semestralmente crescendo 18%, tá? Bom, o que nós temos aqui agora para a gente comentar? Como a gente falou de 3 dimensões, a gente tem Business Performance, né? Então, ou seja, aqui a RD Station, lembrando, uma grande aquisição feita pela TOTVS, representou aí em torno de 90% da RR de Business Performance. O recorrente, né, cresceu 50%, RR da receita recorrente anualizada, né? Ou seja, a gente consegue observar esse número saindo ali de 97,3% de taxa de renovação, indo para 97,5%. Lembrando que a adição inorgânica colaborou a maior parte, então, ou seja,
a RD Station colaborou para a maior parte desse número, né? Ou seja, nessa diferença aqui. Os clientes digital de e-commerce, que estão a TOTVS e a VTEX, inclusive a VTEX até teve um IPO recente, forte evolução do negócio digital e-commerce com crescimento de 251% no número de clientes de ano contra ano e teve a quantidade de clientes e produção já gerando GMV multiplicado por quanto? Por 7, tá? Então é aqui que a gente vai observar, quando a gente consegue observar essa parte azul aqui no gráfico, na parte de ativos, aqui aí embaixo consegue ver em produção e o GMV aqui, ó, crescente, tá? Ou seja, saindo em números muito fortes aqui nessa linha aqui, ó, escura aqui do gráfico, tá? Bom, o que nós temos aqui para falar agora, né? Em questão de ecossistema, a gente tem a conclusão da aquisição da RD Station, que tem mais de 25 mil clientes ativos, conta com mais de 600 colaboradores, um CAGR de receita crescente, né, em 2016 para 2020, ou seja, uma taxa com pós-crescimento de 50%, uma taxa muito forte, uma RR que conta com 212 milhões de reais, tá? Crescendo 47%. E a margem de contribuição, como eu disse, né, foi muito somada em referente à aquisição da RD Station, 51% de margem de contribuição, né? Lembrando, a companhia também vem reportando um crescimento de mais de 215%, como está aqui reportado nesse gráfico, tá? Agora a gente vai falar de 3 dimensões. Por último, né, a gente tem aqui a Techfin, né, que é um ponto muito importante. A Techfin tem um novo recorde histórico na produção de crédito, com crescimento de 93% referente ao segundo trimestre. Ou seja, o segundo trimestre foi um resultado muito ruim, né? Ou seja, um trimestre foi marcado por lockdown, fechamento das economias, né, maior PDD, né, ou seja, provisão de devedores duvidosos, e aqui agora é diferente. A gente está vendo uma produção de crédito maior posição de carteira de crédito, ou seja, se a companhia está conseguindo trazer mais crédito, né, para o seu consumidor, né, ou seja, para o seu cliente, e ao mesmo tempo gerando mais crédito, é que a economia está no patamar mais saudável, eles estão aí muito bem posicionados para tal, e clientes ativados, novos produtos contam com mais um crescimento de 136% também no mesmo período. Produção de crédito, olha que interessante, saiu do segundo trimestre ali no pior momento e vem numa curva ascendente, tá? Aqui a gente tem carteira de crédito também aumentando, tanto a carteira de supplier, tanto a carteira de FDIC, a inadimplência também, que é um ponto muito interessante, diminuindo, né? E quando a gente, olha que interessante, até 90 dias e acima de 90 dias está em torno de 0,5% e 0,9%. E a média do Brasil, né, acima de 90 dias, 3%. Ou seja, estão abaixo da média, um ponto muito interessante. Qual que é a receita da Techfin? 61 milhões de reais. Cresceu quase 10%, 9,6% comparado com o primeiro trimestre. A integração, que é o mais um destaque, a integração, lembrando, eles têm uma sinergia muito forte, a integração de diversas áreas. E aqui a gente está falando de integração de TOTVS com a supplier. São mais de 2 afiliados no TOTVS mais negócios, totalizando 5 em produção, mais de 32% dos afiliados em prospecção originados na base de clientes da TOTVS, 2,2 milhões de receita com mais negócios, né, antecipo e mais prazo, ganhando 100%, e 9 vezes ano contra ano de clientes ativados novos produtos, ou seja, crescer de uma forma muito relevante, tá? Então isso que a gente consegue entender aqui nesse gráfico da Techfin. Bom, o que nós temos aqui agora para falar de alguns números? O ROI, né, o retorno aqui de 56% nos últimos 12 meses, e aqui também a margem de contribuição normalizada cresceu 6,4%, comparando o primeiro trimestre com o segundo trimestre. Aqui a gente tem aqui, né, as principais, né, contas que a gente consegue fazer, tanto a provisão de perda normalizada aqui, o custo do fund normalizado aqui, o resultado do segundo trimestre, o resultado normalizado aqui, com uma margem de contribuição de 50%, tá? Esse é o principal ponto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o consenso do mercado, o que realmente a gente espera, né, dos principais analistas do Brasil sobre os números da TOTVS. Então, a gente tem aqui, referente aqui ao terceiro trimestre, né, estimado, o número que também já foi reportado, um EBITDA que foi reportado aqui de 183 milhões, o mercado espera que tenha uma melhora do EBITDA, melhora de geração de caixa para 217, depois o mercado acredita que tem uma melhora ainda significativa para 247, o mercado ainda continua otimista no primeiro trimestre de 2022, com uma geração de 353 milhões, e depois ainda mais otimista, acreditando uma geração de 395 milhões, aliado, claro, essa geração de caixa com as sinergias, né, com as novas integrações da TOTVS com as suas controladas, né? E também a gente tem aqui em relação de consenso de mercado com o lucro líquido, também vem mostrando ascendente, chegando ali no final do segundo trimestre de 2022 em mais 123 milhões de reais, né, 123,5 milhões de reais, e a gente tem os principais pontos também referente à receita, que chega ali, ultrapassa 857 milhões de reais também no segundo trimestre de 2022, olhando para frente, olhando para um ano para frente, né? E bom, a gente tem aqui o último slide, né, para comentar aqui sobre o preço-alvo dos principais analistas
né, aqui da Bolsa, né, ou seja, do principal analista do mercado, né, que cobre os papéis da Bolsa. São mais de 14 analistas, a maioria está recomendando compra, 92,9% são 13 analistas recomendando compra e um analista recomendando manter, né, hold. Bom, o que nós temos aqui? Morgan Stanley em primeiro lugar, recomendando R$ 43,00 de preço-alvo, Banco Safra a 45, Banco BTG também a 45, Bradesco BBI a 36, Credit Suisse a R$ 43,00 e Banco BBA também a 43,40. Então isso é isso, Débora. Esses são os principais pontos que a gente comentou aqui da TOTVS, né? Lembrando que a gente também comentou aqui sobre também a Petrobras, Banco do Brasil e a TOTVS e também, claro, passando aqui as principais números, né? Os principais destaques operacionais, financeiros das principais empresas da Bolsa, simplesmente para trazer, né, conteúdo, informação de qualidade para todo mundo. Débora. É isso aí, Alex André. Amanhã a gente vem de volta, mas a gente por enquanto vai ficando por aqui. Lembrando que você também pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, que já está no ar, com atualização de minuto a minuto, aí, com tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC você tem informação que gera valor. Eu, Débora Oliveira, vou ficando por aqui, mas você continua na nossa programação com a Hanna Beltrão e o Rafael Laura no BMC Now. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.